Se a decisão do Fed de cortar mais juros já deu um baque no mercado em relação às expectativas do futuro, o Japão acabou não agindo e isso deu um certo alívio para os mercados que poderia deixar tudo muito pior. Então o que eu quero falar é sobre a decisão do Banco do Japão, do BOJ, de não ter alterado a sua taxa de juros. Para quem não se lembra, né, eu já tenho vários capítulos falando sobre o Japão, faz até bastante tempo que eu não falo, mas ele vinha num início de subida, numa reversão daqueles juros negativos, subindo um pouquinho, né, muito pouco, mas que para o Japão faz toda a diferença, sendo que já tinha ali praticamente 17 anos de juros negativos, sendo o único lugar do mundo que ainda mantinha esse tipo de política. E agora, o que preocupava o mercado era em relação ao carry trade. Então, para quem não sabe, o carry trade é o grande movimento, principalmente do Japão, né, que é um dos maiores carry trades do mundo, onde você pega iene emprestado a uma taxa de juros X e você converte isso para dólares tomando mais empréstimos e se expondo principalmente no mercado americano, né, com instrumentos em dólares como bonds, como ações ou mesmo Bitcoin, por exemplo. Então, a grande questão é que o aumento das taxas de juros no Japão, mesmo que pequenas, fariam com que os bonds que já existem hoje no mercado, na verdade, no sistema bancário japonês, fizesse com que esses títulos deixassem os ativos dos bancos cada vez menos valiosos, o que poderia criar uma intervenção lá na frente ou mesmo ter que forçar as entidades a voltarem, a saírem das suas posições em dólares para poder pagar os seus empréstimos agora mais caros, né? Então, só para você entender um pouco a dinâmica, se você pega dinheiro emprestado, todo banco, né, ele pega dinheiro emprestado em curto prazo para emprestar em longo prazo, e ele tem que sempre fazer a rolagem dessa dívida. Mas se os seus ienes ficam cada vez mais caros para pegar emprestado e você está travado na outra ponta, você vai precisar se livrar dessa posição se em algum momento você não puder mais fazer aquele lucro, principalmente porque a maioria do carry trade é alavancada, então você tem ali um fator de risco que aumenta bastante. Então, a ideia aqui é que se o BOJ, o Banco do Japão, continuasse com essa subida, ele iria criar uma série de problemas, forçando você se livrar de ações americanas ou mesmo do Bitcoin. Então, a queda que já teve em relação ao mau humor dos mercados poderia ter sido bem maior se o Banco do Japão tivesse agido no sentido de continuar subindo a taxa de juros. E muita gente não coloca isso no seu radar. Então, que infelizmente é assim que os bancos centrais acabam influenciando os mercados, não pela sua política de juros em si, com o sentido de apertar crédito ou relaxar crédito. Quem entende, né, quem estuda nesse podcast, principalmente nos vídeos de domingo, vão ver que não é isso, que não é assim que funciona, mas eles influenciam diretamente o mercado porque toda a macroeconomia é uma somatória de carry trades. Então é por isso que é muito importante você colocar o Japão no seu radar. Então, literalmente, deu a impressão de que o fato do BOJ ter desistido dessa subida, pelo menos eles se mantiveram com exatamente a mesma postura que o Jerome Powell faz, né? Eu estou dependendo de mais dados para ver o que nós vamos fazer, mas, por enquanto, a forma que a economia vem se comportando não justifica a gente fazer mais um, entre aspas, aperto, né? Que não é aperto, fazendo os juros subirem. E isso acabou fazendo com que uma situação que poderia ter explodido, uma bomba, acabou não detonando totalmente, digamos assim, né? Então a gente já teve ali um evento num passado recente, para quem se lembra, né? Onde todo mundo estava falando sobre carry trade, e talvez isso voltasse a acontecer se o Banco do Japão tivesse tomado essa atitude. Mas o mais engraçado é que você não vê muitas notícias falando sobre isso, porque em princípio é bastante monótono. Afinal de contas, se o Japão não fez nada e não mudou nada, não temos notícias, não temos nada. Mas se uma mexida tivesse acontecido, provavelmente você teria tido uma repatriação de capital maior, certo? Então, para você ver como que muitas das coisas que a gente acha que não influencia na nossa vida, na verdade, influencia. Então, o fato de você ter
um movimento, né, forte ali, principalmente nas ações ou mesmo nas criptomoedas, principalmente ali com o Bitcoin, né, perdeu bastante nesse exato momento. Claro que muitos vão falar, né, claro, a gente chegou ali nas máximas históricas e obviamente você vai ter uma correção, mas isso nada tem a ver com os fundamentos do Bitcoin ou mesmo das ações. Tudo isso tem a ver com o movimento das expectativas em relação ao que vai acontecer nos Estados Unidos e também com o custo que você tem fora dos Estados Unidos para poder se expor aos mercados americanos. E o mais interessante, eu vou até falar no próximo capítulo, como você tem um movimento onde nos Estados Unidos você corta a taxa de juros e os juros de longo prazo acabam subindo. Deveria ser contraintuitivo, certo? Mas isso obviamente acontece quando você entende como os juros de fato funcionam. A mesma coisa acontece no próprio Japão. Então o Japão, ele não consegue sair da teia de aranha que ele mesmo criou, com a dívida pública sendo a maior do mundo em relação ao seu próprio PIB, mas conseguindo manter aquilo tudo de pé, porque os juros são literalmente minúsculos e eles vão mantendo tudo aquilo. Só que o mais importante é ver qual que é o custo do iene. Então o iene nesse exato momento, ele acabou sendo favorável para aqueles que fazem o carry trade, né? Ele caiu mais ainda. Então, se você está short no iene, né? Se você shorteia, né? Como muitos falam, nesse exato momento, o iene está 156 em relação ao dólar, né? $1 custa 156 ienes. Então teve uma queda ali de 0,48% no momento que eu estou gravando aqui esse podcast. Então isso, claro, deixa as coisas um pouco mais caras para as importações japonesas, mas por outro lado ele mantém um pouco do carry trade, ele mantém um pouco mais da alavancagem. Então se você é uma pessoa se você é um banco hoje que está alavancado no Japão, pegando empréstimos em iene, com um juro que não vai subir mais, né? E você consegue fazer essa rolagem e pagar sua dívida anterior com iene mais barato, isso acaba sendo favorável. Então, esse movimento do Japão talvez tenha até segurado um pouquinho a queda que a gente viu recentemente nos mercados americanos. Por quê? Porque o resto do mundo está numa situação pior do que os Estados Unidos. Percebe? É tudo um jogo relativo. Então, isso mantém mais ou menos as coisas de pé. Eu queria voltar a falar sobre o Japão, ele vem ficando quieto ali no radar, mas esse não movimento que o Japão fez, né? Ou seja, a decisão de não fazer nada, isso, entre aspas, deu uma salvada no mercado e o que poderia ser uma coisa bem maior do que acabou sendo e como que isso cria, na verdade, um equilíbrio muito mais sensível do que a gente imagina e também como que os próximos movimentos dos próximos bancos centrais vão fazer essa dinâmica acontecer. Então, tudo isso tem a ver em relação ao milkshake do dólar, em relação ao que você vê hoje nos Estados Unidos e afeta também, por tabela, obviamente, o Brasil, o seu câmbio, o que acontece. Então, quero cada vez mais passar isso no seu radar, né, para que a gente não esqueça, se a gente não está falando do Japão num momento específico, não significa de forma alguma que ele não esteja influenciando as nossas vidas.